Bom, como que uma empresa pode retornar capital aos seus acionistas? Existem duas formas. Uma é o tradicional dividendo, juros sobre capital próprio. Mas existe uma outra forma que é pouco falada, mas que é igualmente relevante, que é a recompra de ações, né? E que no caso da Vale se tornou extremamente relevante, né? Eu peguei esses números antes de gravar o vídeo e no ano de 2020 a Vale encerrou com 5,1 bilhões de ações em circulação, né? Então, se você pegar esse número e multiplicar pelo preço das ações, você chega no valor de mercado. Bom, o que a empresa vem fazendo desde então? Desde o terceiro trimestre de 2021, a companhia Vale, ela engajou-se em um programa bastante agressivo, no bom sentido da palavra, de recompra de ações, né? Desde o terceiro trimestre de 2021, a empresa vem comprando quase que linearmente, trimestre a trimestre, ações da própria empresa na bolsa, né? E tirando essas ações de circulação, né? Então, no final de 2020, ela tinha 5,1 bilhões de ações em circulação. E sabe quanto que ela tem hoje? 4,4 bilhões de ações. Então, sumiram 13% das ações de lá para cá. O que isso significa, né? Se você tivesse, vamos supor, 10% das ações, só para facilitar, eu sei que provavelmente não tem ninguém aqui com 10% das ações da Vale nos assistindo, mas se você tivesse 10% daqueles 5,1 bilhões iniciais, você tinha mais ou menos 500 milhões de ações, né? Se você não vendeu nenhuma ação desde então, você continua com as 500 milhões de ações, porém o número total de ações diminuiu para 4,4 bilhões. Então a sua participação na empresa, ela aumentou de mais ou menos 10% para aproximadamente ali 12%, 13%. Estou fazendo aqui a conta de cabeça, me perdoem se eu estiver errado, mas o importante aqui é o raciocínio e não a exatidão dos números. Então, por que o programa de recompras é possível dizer que é um programa de dividendos com aplicação automática? Porque se você não vendeu ações durante o período da recompra, você aumentou a sua participação na proporção do programa de recompras, né? Como que funciona um programa de recompras, né? Primeiro, um programa de recompras ele não cai do céu. O conselho da empresa ele se reúne e ele determina a aprovação de um programa de recompras. É isso que a Vale fez lá no passado. Bom, agora com o programa aprovado, o que a empresa vai e faz? Ela realiza esse programa de recompras, geralmente na Bolsa de Valores. Ela vai lá e fica botando ordem. Que nem eu e você compramos ações, a Vale foi lá e botou ordem de compra, né? E essas ações vão parar lá na tesouraria da empresa, que na maior parte dos casos essas ações elas são canceladas, ou seja, elas são eliminadas, né? O que a empresa recompra, ela tira de circulação. É assim que funciona um programa de recompras, né? A empresa compra ações no mercado, como eu e você, né? Ela vai lá no home broker e bota a ordem, obviamente que uma ordem muito mais volumosa do que a minha, a sua e a de todo mundo. Eles compraram 15% da empresa e dá algumas dezenas de bilhões de reais. Na minha cabeça aqui, estou fazendo conta, mas deve ter dado aí uns 40 bilhões de reais que foram adquiridos em ações ao longo aí dos últimos cerca de 2 anos, né? A empresa foi recomprando quase que trimestre a trimestre essas ações na bolsa, imagino que quase todo dia. Tem, quem quiser mais informações, você consegue inclusive ver o preço que a empresa foi comprando, as datas, as quantidades, a corretora que ela comprou, esses dados são públicos, estão ali no site da CVM, da B3, e se não me engano também ali no site do Estados Invest, tem lá também, você consegue encontrar, tá bom? Bom, por que um programa de recompras pode ser bom para os acionistas? Se a empresa está comprando essas ações num preço bom e você é um acionista de longo prazo,
a sua participação está aumentando ao longo do tempo. É quase como se ela te desse um dividendo, né, e você recomprasse. A sua participação ela vai aumentando sem sequer você comprar uma única ação.